Ok, existem basicamente três formas de criar um website, ok? E todas elas têm vantagens e desvantagens, ok? Então cabe a si ver qual delas melhor se adapta para si, ok? Por exemplo, criar um website a partir do zero, ok? Em que você vai ter que criar cada ficheiro PHP, cada ficheiro HTML, cada ficheiro JavaScript ou CSS e você vai ter que escrever cada linha de código, ok? Vantagem, é bom para o aprendizado, ok? Pois você vai conhecer e dominar os diferentes aspectos da programação web, ok? Da programação. Desvantagem, é muito lento, ok? É muito trabalhoso, é muito demorado, ok? E você vai levar 3 meses, 4 meses ou 6 meses para criar um website, um aplicativo web, ok? E ainda sem falar da segurança, ok? É inseguro. O seu website ou seu aplicativo web vai ter muitas vulnerabilidades. E isso não só para os novatos, inclusive para os programadores experientes, ok? Grandes sites, né? A grande parte dos sites que você ouve que foram hackeados, a maior parte deles foram construídos do zero, ok? Grande parte. Então, a segunda forma de criar um website, que é usando um framework, por exemplo, né? Um framework como o ZendPHP, ou Laravel, ou CakePHP, ou CodeIgniter. Um framework mais ou menos é um esqueleto de website, um esqueleto de um aplicativo web, ok? Ele comporta já os aspectos básicos de um website ou de um aplicativo web, né? Coisas como segurança, login, conexão à base de dados, já vem acautelados, ok? Vantagem, é bom para, né, nesse caso, poupa tempo, né? E é bom para o desenvolvimento em equipa, ok? Né? Imagina, você não terá que dizer ao seu colega ou ao seu amigo que estiver a desenvolver contigo o website ou o projeto, né, do aplicativo web, você não terá que dizer onde se encontra cada ficheiro, onde está cada código que faz aquilo, ok? Você não terá que dizer isso, basta apenas conhecer o framework, ok? E ele vai saber onde está cada ficheiro, onde está o código responsável por alguma coisa, ok? Basicamente. E deixa-me lhe dizer que é uma dor de cabeça compreender código de uma outra pessoa, ok? Essa também é uma desvantagem de construir um website a partir do zero, ou um aplicativo web a partir do zero, ok? Você vai ter que dizer ao seu companheiro, né, ao seu colega, onde está cada ficheiro. É uma dor de cabeça, ok? Então, a desvantagem de usar um framework, se calhar vai apenas... né, você vai ter que gastar um tempinho que é para compreender o framework, ok? Porque não vai bastar você entender programação web, nem entender HTML, CSS, JavaScript, PHP ou MySQL, base de dados, né? Você vai ter que gastar um tempinho em estudar o framework, em compreender, entender o framework, ok? E a terceira forma, então, de criar um website que é a partir de um CMS, ok? Um CMS como o WordPress, ou Wix, ou Joomla. Okay? Um CMS mais ou menos o que é? É um website funcional em que você vai ter apenas, né, que contextualizar o website, né, para a sua realidade. Ok? Vantagem, é muito poupador de tempo. Poupa muito tempo. Okay? Você desenvolver um website com o WordPress, por exemplo, um website que você iria fazer em, vamos dizer, 2 meses, 3 meses, você faz em alguns dias ou algumas semanas, se calhar em algumas horas, ok? Poupa muito tempo, ok? E a desvantagem, se calhar, é que você não precisa conhecer, isso é uma vantagem, você não precisa conhecer muito sobre programação web para fazer websites com WordPress. Desvantagem que vem disso é que, por causa disso, né, por ser muito fácil entre aspas, por ser acessível e fácil e não precisar de conhecimentos de programação web para fazer um website com WordPress, é que se começar já a construir um website diretamente a partir do WordPress ou através do WordPress, sem conhecer a programação web, você pode ficar preguiçoso, ok? Ou seja, você pode não aprender mais programação web. E a maior parte do pessoal que começa a aprender a criar websites diretamente com o WordPress, sem aprender
né, a programação web, a maior parte desse pessoal perde o interesse em aprender programação web, ok? Não aprende programação web, ok? Então é uma desvantagem. E vai ver que algumas funcionalidades complexas, né, para fazer sites profissionais com o WordPress, você vai precisar de programação web, ok? Por isso é que no meu curso de programação, né, no meu curso intensivo de programação web, eu só ensino WordPress no fim, depois de 4 meses, ok? Depois do estudante ter aprendido HTML, JavaScript, CSS, PHP, depois de 4 meses, é só, né, só aí eu ensino então o WordPress, ok? Mas acredite, o WordPress é uma ótima ferramenta, ok? E, né, vamos supor, né, você criando um website do zero ou usando um framework pode levar assim algum tempo em construir um website. Com o WordPress, levando alguns dias, você pode fazer mais sites, ok? E ganhar mais dinheiro. Então é isso. Qual forma de criar um website mais se adapta para si? Ok? Pode então escrever no comentário que é para eu saber, ok?